Então, pessoal, voltamos no intervalo, vamos dar continuidade à aula de hoje. Estamos falando de comunicação, as formas de comunicação. Falamos da comunicação não verbal, para quem chegou agora. E agora, falamos da comunicação paralinguística e agora vamos falar da comunicação verbal. Essa, o próprio nome já diz, ela ocorre por meio das palavras escritas ou faladas e representa um pequeno segmento da capacidade de comunicação humana. A linguagem verbal é um código que transmite significado específico mediante a combinação de palavras. E aqui a gente pode ver nessa figurinha, a via é de mão dupla. Eu quero passar um videozinho para vocês, para a gente poder... Eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, e aí vocês vão... Estão conseguindo ver a internet? Sim. Ok. Está conseguindo ver o YouTube? Uhum. Sim. Certo. Eu vou passar o vídeo aqui e ver se ele... Estão conseguindo ouvir? Sim. Sim. Tá, vou começar de novo. Prestem atenção aqui, tá? Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Eu não sou o Siri Cascudo. Patrick, esse é o nome do restaurante. Basta de peixe. E aí? Como é que a gente faz com alguns profissionais igual o Patrick? Que você não seja o Patrick no Siri Cascudo, mas que você possa compreender, entender sobre as comunicações. Com isso, a gente avança para os modelos de comunicação. Nós temos aqui 3 modelos que vamos estar falando com vocês. Tem um modelo paternalista ou diretivo, ele dá ênfase à mensagem. E esse modelo é caracterizado pela verticalidade. E o modelo paternalista, ele vai dar maior ênfase à fonte e ao conteúdo da mensagem. Ele vai considerar o outro polo da comunicação, no caso o receptor, como um depositório das mensagens, né? Um depósito das mensagens que ele está transmitindo. Isso aqui é muito comum, gente, na educação, esse modelo paternalista, onde apenas o professor fala e o aluno, ele é aí o depositário, ele é ali o recebedor passivo daquela mensagem. E a ênfase é sempre o quê? No conteúdo, é sempre na informação daquela disciplina, naquela fonte bibliográfica, naquele livro, naquela patologia. E no modelo paternalista, a mensagem, o emissor, ele realmente fica apegado literalmente à mensagem. Não sei se vocês já viram, mas tem muitos professores que, por exemplo, eles são extremamente apegados àquilo, não pode sair 1 minuto, 1 segundo do que seja entendido como conteúdo da disciplina, como conteúdo. Se o aluno fizer outra pergunta fora, ele corta e não deixa. Esse é um modelo paternalista de comunicação. O outro modelo é o modelo mecanicista.
Nesse modelo, a ênfase é nos resultados. Os elementos fonte e receptor acrescentam um caminho de regresso ou retorno. Tem nesse modelo a retroalimentação. A retroalimentação, cujas funções são o controle e a comprovação, mecanismo destinado a assegurar o ajuste dos envolvidos às metas e comportamentos previstos, controlando assim os efeitos da mensagem. Então, nesse modelo de comunicação, você já deve ter participado de alguma aula ou de uma palestra, ou aonde o emissor ele fica o tempo inteirinho fazendo a comprovação daquela mensagem que está sendo repassada. O tempo inteirinho ele vai estar utilizando de mecanismos que vai retroalimentar aquilo que ele está falando. Tem muita aula nossa que é assim, nesse modelo mecanicista, onde a gente enfatiza mesmo os resultados. E o receptor, ele precisa dar um retorno da mensagem que ele está recebendo. O outro modelo, que é um modelo que nós precisamos utilizar dentro da educação em saúde, é um modelo participativo. Corresponde a um enfoque de comunicação dialógica, na qual emissor e receptor são interlocutores de um processo horizontal, o que significa que ambos são simultaneamente emissores e receptores. Esse aqui, gente, é o modelo ideal de comunicação. Porque nesse modelo, todos têm voz e vez, todos têm fala, todos têm um ouvido, todos são ouvidos, todos participam da mensagem, porque existe aí um diálogo mais profundo, um respeito, uma empatia com a colocação do outro. Adotar esse modelo participativo, gente, requer muita criatividade por parte do profissional da saúde, por parte do enfermeiro. Requer também muita aprendizagem, pois a participação ou a coparticipação é o processo que não se dá por geração espontânea. Às vezes, requer uma estratégia maior, requer muita criatividade do próprio emissor, para que as pessoas possam participar. Geralmente, as pessoas têm muito medo de falar, têm muito medo de se expressar, têm medo do julgamento. Oi? É aquele, quando a pessoa, né, que você falou que tem que ter uma criatividade, quando ela deixa aquela caixinha de sugestões, ela está fazendo esse modelo participativo, não é? Caixinha de sugestões? Sugestões, crítica, que a pessoa fala, olha, você escreve, deixa aqui, pode ser no anônimo. É uma retroalimentação. É um modelo mecanicista, Eu te dei um serviço e eu quero um resultado desse serviço. Achei que era o participativo, né? Que Não. tinha participação. O participativo, vamos pensar em sala de aula, como é que é esse modelo participativo? Todos têm voz e vez. Quando a gente faz uma sala de aula invertida, quando a gente utiliza um espaço onde não é aquelas cadeiras enfileiradas, mas é em U, ou uma roda de discussão, uma roda de debate, a gente está buscando trabalhar esse modelo participativo, porque existe um diálogo. Tanto o professor quanto os alunos, eles são interlocutores, né, do processo de saúde, de educação em saúde, do processo de ensino e aprendizagem. Mas é um modelo que realmente o profissional ele precisa estudar,
porque ele precisa ter diversas estratégias para adotar esse modelo, porque às vezes só a mesa redonda ou só fazer círculo não significa que esteja sendo trabalhado o modelo participativo. Compreende? Eu fiz um círculo e os alunos falaram, então eu estou utilizando metodologia ativa. Não, de forma alguma. Então, no modelo participativo, existe vários instrumentos que você pode utilizar no modelo participativo para que o perceptor, o receptor, ele nem é chamado de receptor, ele é chamado de perceptor, porque ele vai além de ser apenas um receptor, alguém que recebe, porque ele também é participador do processo. Professora? Oi? Por exemplo, quando você está dando um modelo da sala de aula, né? Quando ele é participativo, é quando, eu acredito, por exemplo, o aluno ele não se vê na obrigação de falar, mas ele vê uma oportunidade de expressar a sua ideia, expressar o seu aprendizado, né? Isso. É igual quando você falou, né? Quando faz aquela roda, né? Aí, às vezes, o professor chega, dá uma temática, né? Uhum. Então, você se vê na obrigação de falar. Então, isso não se torna participativo, mas como se fosse obrigatório, né? Uhum. Agora, participativo é quando você começa a dar uma linha de raciocínio e as pessoas começam a acrescentar, né? Isso é um modelo participativo. Isso, participativo. Ninguém tem a obrigação a nada, mas a pessoa se sente... Isso. A pessoa se sente incluída nesse processo, entendeu? A pessoa se sente incluída, então a pessoa tem algo a acrescentar. Então, pessoal, dentro dos modelos de comunicação, o ideal em educação e saúde é o modelo participativo, certo? Com tudo isso, a gente pode dizer que a comunicação não é uma tarefa fácil. Por quê? O receptor, seja um indivíduo ou uma comunidade, nós precisamos entender que ele não é uma pessoa passiva. O aluno, ele não é uma pessoa passiva. O paciente, ele não é uma pessoa passiva. A comunidade não é passiva. A gente pode perceber isso, pessoal. O celular hoje é uma fonte de comunicação, de informação, de debate. Aqui você acessa tudo na palma da sua mão. Então, só se a pessoa quiser ser muito passivo, mas a intenção é que esse receptor, né, ele constrói sentido para as informações recebidas. Muitas vezes você está numa comunicação, alguém fala uma coisa que você não entende, na mesma hora você acessa o Google e vai pesquisar o que é aquilo. Não é verdade? Então, você não é passivo. Também, com base nas crenças, concepções, na forma de ver e compreender o mundo, tudo isso, né, é construído os sentidos para a informação recebida. A comunicação, ela gera mudanças no homem que se comunica, e o homem modificado gera mudança nas circunstâncias com base nas quais se comunica num ciclo que se repete. Veja só. A comunicação, ela gera mudança no homem que se comunica. Então, nós temos aí que a comunicação, ela precisa ser eficaz. A comunicação eficaz é um atributo essencial da prática de enfermagem. Nós temos uma integração complexa, cuidadosa e harmônica entre os elementos verbais, não verbais e paralinguístico. Isso tudo é que faz uma comunicação eficaz. Não adianta nada nós
você ter uma boa comunicação verbal e a sua comunicação não verbal não ser adequada. Por exemplo, vou pegar aqui a aparência física e vestuário. Às vezes, você pode até ter uma boa comunicação verbal, mas a sua comunicação não verbal simplesmente não está condizente com o seu discurso, com a sua fala, com a sua comunicação verbal. Por isso, a gente sempre tem que recomendado. Para a sua comunicação ser eficaz, é preciso, gente, esses elementos estarem em harmonia. A comunicação verbal, não verbal e paralinguísticas. Um exemplo aqui interessante que a gente pode falar da aparência é a aparência física e vestuário. Pessoal, por mais inteligente que a pessoa seja, por mais comunicador que seja, se você está com um vestuário inadequado, é muito complicado a sua comunicação verbal a atingir a eficácia. O que a gente diz por um vestuário inadequado? Roupas curtas no ambiente de trabalho, roupas extremamente decotadas, roupas transparentes. Tem aquelas calças leg, não sei nem se ainda está em uso, de academia, gente. Aquilo ali, branca, aquilo ali não é para você utilizar no ambiente de trabalho, porque você está passando uma comunicação não verbal através da sua aparência. Porque aquelas calças, elas deixam marcada toda a sua silhueta. E não é interessante que a sua comunicação não verbal atinja um outro foco, que não seja saúde. Estão me entendendo? Moças. Portanto, deixem determinados vestuários para sua casa, para a academia, para o Parque César, não para o ambiente de trabalho. Ok, alguns colocando sim aqui, tá bom. Muito bem. Deu para entender? Alguém quer fazer alguma colocação? Quem já foi no ambiente de saúde e o profissional estava com uma comunicação verbal através do seu vestuário inadequado? Ninguém? Já vi um profissional de leg branco. Acontece direto, hein, professora? Principalmente essas calças brancas. Isso é uma comunicação não verbal que, infelizmente, a pessoa muitas vezes não é nem aceita na sua comunicação verbal por causa da sua comunicação não verbal no seu traje, no seu vestuário. Certo? Então, gente, excluam essas leg brancas aí. Sei que isso aí é fácil para lavar, seca em 2 horas aqui em Palma, seca, mas não é interessante no ambiente de trabalho, porque você precisa ter uma comunicação eficaz. Isso eu estou pegando só uma pontinha. Tem várias outras coisas que a gente poderia abordar, mas que no momento não vou fazer isso. Então, seguindo, a capacidade do enfermeiro em se relacionar com outros é importante e a habilidade de comunicação ajuda a manter as relações afetivas em todas as esferas da prática profissional. E a gente sempre pergunta, com quem o enfermeiro se relaciona? Porque às 12 horas ou 6 horas de plantão é o tempo inteirinho se relacionando com o outro. A enfermeira, ela tem toda uma interação. E essa interação, através da comunicação, é com o cliente, com o paciente, com o usuário, com os outros profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, com o médico, com as outras categorias profissionais. Então, durante um plantão, gente,
o enfermeiro ele se comunica de diversas formas e ele interage de diferentes maneiras. Também, através dos telefonemas, ele recebe aí telefonemas de familiares do paciente, pessoas solicitando informação. O tempo inteirinho, a comunicação faz parte do trabalho, do processo de trabalho do enfermeiro. Temos aí as relações profissionais da enfermagem, né? Já falamos sobre isso. O enfermeiro e a comunidade, o enfermeiro e o cliente, o enfermeiro e a família, o enfermeiro e a equipe de saúde. Veja que em tudo isso o enfermeiro ele vai utilizar as comunicações verbais, não verbais, paralinguística, o tempo inteiro. Então, é importante você estar cuidando da forma como você se comunica. A relação de ajuda entre o enfermeiro e o cliente significa que as relações de cuidado firmadas entre o enfermeiro e o cliente são a base do cuidado de enfermagem. E a comunicação é um meio de estabelecimento da relação de ajuda, de cura, e por isso é essencial para a relação enfermeiro-cliente. Fazendo assim, formando assim, criando assim. Oi? Gente, fecha o microfone aí. Alguém fecha o microfone, quem está com o microfone? Oi. Gente, fecha o microfone. Não, parece que não. Vocês viram. Deixa eu pegar aqui. Carol. Ana Caroline, com o microfone aí. Ligado, não pode. Muito bem, pessoal. Então, isso forma uma relação terapêutica. E essa relação terapêutica, ela tem que ter reciprocidade, tem que ter parceria, respeito e observar a complexidade das pessoas. Os elementos da comunicação profissional, como a gente já falou, alguém mandou uma mensagem aqui no bate-papo, tá bom, desculpada. A relação os elementos, então, da comunicação profissional, né? A aparência profissional e comportamento são importantes no estabelecimento da relação com o cliente. O que se espera, então, gente, desse comportamento profissional? Se espera que o enfermeiro ele tenha vestimentas adequadas, ele tenha uma postura condizente com a profissão, ele tenha uma entonação de voz também adequada, nem para mais e nem para menos. Ele tenha vocabulário correto, assertivo, porque isso precisa ser observado, pessoal, a questão do vocabulário. As pessoas estão aí numa mania de falar errado, de simplesmente assassinar o português, vou ser bem dura, né? Assassinar o português. É preciso também, se espera também um comportamento onde esse profissional ouça atentamente o cliente, onde esse profissional seja pontual. Se espera que esse profissional enfermeiro ele tenha educação. Educação no sentido de ser cortês, de usar de cordialidade com as pessoas. Também que ele use os nomes, ele chame as pessoas pelo nome, porque o nome, conhecer as pessoas pelo nome, transmite respeito pela dignidade, pela singularidade humana. Eu acho que eu já comentei na disciplina passada. Lá no meu trabalho, nós temos uma empresa terceirizada que faz o serviço de higiene do ambiente, faz o café.
Algumas pessoas se referem, né, às pessoas que trabalham como terceirizada, né, se referem não no meu local de trabalho, que lá todo mundo chama pelo nome, mas eu já observei em outros órgãos que se refere à menina da limpeza ou à menina do cafezinho. Então, é importante, como elemento da comunicação profissional, que você chame as pessoas pelo nome, que você conheça as pessoas pelo nome. É muito ruim quando o enfermeiro ele liga na Copa ou liga no setor de higiene e limpeza e diz: ó, cadê aquela menina que faz a limpeza? Cadê a menina? Envia uma moça aqui do refeitório, envia uma moça aqui da nutrição. Gente, saiba chamar as pessoas pelo nome, tá bom? Se espera também, esses elementos, gente, eles são muito importantes, tá bom? Espera também confiança, aonde o enfermeiro, ele encoraja a comunicação, ele tenha, as pessoas tenham confiança na figura do enfermeiro, na fala do enfermeiro, na postura do enfermeiro. Também, outro elemento que se espera é a autonomia e responsabilidade, aonde o enfermeiro ele vai oferecer elementos para a tomada de decisão referente ao cuidado daquela comunidade ou daquele indivíduo. Fazendo tudo isso, o profissional ele vai ter assertividade na sua comunicação profissional. E aí, chegamos à assertividade, que é o final do nosso momento aqui, é a gente entender que você tem que acertar o alvo. Você precisa ser assertivo naquilo que você faz. Senão, a comunicação sua, ela não vai atingir os objetivos que você propõe. Com isso, eu quero agora passar a palavra para vocês. Quem quer falar? Oi, gente. Quem quer falar? Eu. Fale. Já que sentiu falta da minha participação no começo da aula. Isso. Que assim, para mim, o melhor tipo de comunicação é aquele que você fala e a pessoa entende. Agora, o estilo, para mim, eu acho que o melhor é o escrito, porque o verbal, ele é passivo de interpretação, né? Às vezes, você aumentou o tom de voz, você falou de um jeito que eu não gostei, tem aquela questão das falhas de comunicação, né? A pessoa fala e às vezes não escuta, tem algum ruído. Você pode até pegar aquela brincadeira do telefone sem fio, né? De que vai passando de um para uma informação e não chega aquela informação que era para chegar, né? Então, assim, o melhor tipo, para mim, é aquela que você fala e entende, e o estilo é o escrito, né? Porque o verbal, você tem essa interpretação em todos esses elementos, né? Esse ambiente externo, e o escrito não, né? O escrito você escreve, tá ali pronto, não tem como falar que falou de um jeito grosseiro, nem nada, porque tá ali no papel, né? No preto, no branco e tá ok. E da linguagem não verbal que você falou, que tem a questão dos emojis, dos stickers, né, da figurinha. Tem também a questão eu não sei, acho que talvez eu tenha me perdido aqui na anotação, a questão da linguagem de sinais, né, a Libras. Antes você não tinha nas faculdades, hoje em dia você, tirando letras, que é obrigatório, nas outras faculdades você tem Libras como uma matéria optativa, porque agora você está dando uma maior visibilidade à pessoa surda, a pessoa muda, a surda muda. Então, você também tem esse tipo de comunicação não verbal, né? Que é a linguagem de sinais, né? Fora essa questão do vestuário também, né? Que a gente fala alguma coisa, mas
a roupa quer dizer outra. Então, assim, é importante o jeito que você fala, né? Se é verbal ou não verbal. E naquele vídeo que você passou para a gente assistir, a mulher, ela até fala, né? Cuidado com o que você fala e como você fala, né? Pay attention, be careful. Porque tudo vai, de como você fala, vai transmitir uma mensagem positiva ou negativa para a pessoa, né? A interpretação dela vai ser diferente daquilo que você fala, né? Então é importante prestar atenção nesses estilos para que você consiga a assertividade, né? A sua linha na agulha. Realmente o escrito, ele dá menos trabalho, mas a intenção na comunicação, a comunicação, ela deve construir, né, a expressão, né, a expressividade do sujeito. Então, a pessoa, o sujeito, ele precisa participar e expressar suas emoções. Se você se comunica apenas escrevendo, o que não vai ser uma realidade lá no seu trabalho, processo de trabalho enquanto enfermeiro, as pessoas não vão participar e se expressar. Lembra que a comunicação, lá no início que a gente falou, aqui, ó, que eu vou voltar aqui para a gente ver o comunicar, né? A comunicação, do comunicar tem que ter o diálogo, a relação de compartilhar, o intercâmbio, de se achar em correspondência, de se achar em reciprocidade. Então, é necessário que essas pessoas expressem suas emoções, expressem suas ideias, seus temores, suas expectativas, isso dentro da educação em saúde, tá bom? É importante ter essas relações, porque a comunicação, ela tem essa função socializadora do conhecimento em educação em saúde. Por isso, gente, que a comunicação, ela tem que passar pelo diálogo, pela participação, pela cooperação. Não pode ser algo tão mecânico. Comunicar dá trabalho. Vocês estão vendo? Dá trabalho. Porque precisa produzir, nós até colocamos aqui, ó, que precisa produzir. Cadê, gente? Precisa produzir aqui, ó. Ai, acho que não sei onde que tá. Mas, enfim, tem que produzir algo nas pessoas, mudanças significativas nessas pessoas. Senão a sua comunicação não foi assertiva. Se não produz mudança, não foi assertiva a sua comunicação. Seja lá o que você está comunicando, entendeu, Paulo? Compreende? Claro. Tem um áudio de WhatsApp que as pessoas mandam que tá ou dirigindo ou tá ventando, você não entende nada. Você fala assim, moço, usa o teclado que eu não ouvi direito, não. Aquele na hora do áudio, sabe? Aí a gente não entende a mensagem, né? Porque é por isso que eu falei, né? Que para mim o escrito é melhor, né? Porque o falado, o ambiente externo influencia muito. Sim, sim. Mas no ambiente de trabalho, você tem que ter bastante criatividade para saber o seu grupo, para saber como que você vai comunicar determinada informação ou patologia, ou agravo em saúde, certo? Tem que ter bastante criatividade. Tudo isso aqui que foi falado hoje é para que vocês possam refletir que a comunicação em educação em saúde, ela precisa ser assertiva, porque as pessoas você só vai observar e ter resultado acerca da saúde da população em educação em saúde se você
for assertivo naquilo que você está propondo a fazer. E qualquer assunto que você for tratar, ele perpassa pela comunicação. Mas e se eu falar do modo mais criativo de todos e a pessoa ela não guardar, sabe? Entrar no ouvido e sair pelo outro, né? A pessoa, se ela não quiser ouvir, tem alguma outra forma dela prestar atenção no que eu estou falando, ou pelo menos guardar o que eu falei? Na verdade, Paulo, qualquer comunicação que você fizer não é garantia que o receptor finalizou a aula. Não é garantia que o receptor, cadê aqui, ele vai entender. Mas você faz a sua parte. Se você trabalhar a comunicação nesse modelo participativo, a chance de ter resultado, a chance dessa pessoa entender é muito maior do que se você trabalhar no modelo de comunicação paternalista. Entendeu? Não existe garantia nenhuma, alguma, que o que você falou, entendeu? Vai produzir mudanças. Mas nem por isso você vai deixar de comunicar. É aquela coisa, é um trabalho de formiguinha. Educação em saúde, gente, é um trabalho de formiguinha. Volto a repetir. Pensem, por exemplo, na saúde bucal. Quanto tempo levou para que hoje a gente escovasse 3 vezes ao dia, após as principais refeições? Pera, tem que escovar 3 vezes? Não é não? Não é após as principais refeições? Tô sabendo agora. Você escova mais que isso? Eu escovo, sei lá como é que fala, por causa do aparelho. Uhum. Mas o Mas não sabia que era 3, o que é recomendado? Escovação após as principais refeições, uso do fio dental, o enxaguante bucal. A gente pode perceber que essas gerações mais recentes, elas seguem a essa orientação tranquilamente. Meus sobrinhos de 7 anos terminam de almoçar e eles já vão escovar os dentes, vão... Por quê? Isso é até... Às vezes a pessoa escuta da prima, da vizinha do fulano que deu errado, aí a pessoa já não... O que você vai falar, a pessoa já nem te escuta, porque, opa, a vizinha aconteceu isso. É verdade. Pois é, gente. Bom, eu espero que vocês reflitam sobre o que foi falado hoje na comunicação. Vamos continuar nos comunicando. Nossa aula finalizou. Aqui menos de 1 minuto, então eu quero agradecer a presença de todos e todas, dizer que foi ótimo estar com vocês e amanhã tem mais, tá? Não é tirar foto, não? Tiraram foto? Adiante, sim, de agora não. Meu divino Pai Eterno, alguém tirou foto? No início,